bem? Olá, começamos agora mais um Frente a Frente. Hoje, aqui comigo, o professor Jairo Campos, ele que é reitor da Universidade Estadual de Alagoas, a UNEAL, e entre outros assuntos, ele nos fala sobre a viagem técnica que fez ao Canadá, a convite da Universidade Concórdia de Edmonton, onde ele proferiu uma conferência para um evento sobre a questão indígena organizado pela Universidade Canadense. Professor, comecemos então por essa visita técnica. O que levou a Universidade Canadense a convidá-lo a estar lá? Então, a UNEAL executou o primeiro curso, o primeiro programa de formação de professores indígenas em 200 anos de história. Foram 5 anos em que a gente absorveu essa política pública dos governos Lula e Dilma, né? Captamos os recursos, fez parte de um edital para todo o Brasil, para todos os estados do Brasil que possuía índios e que possuíam a necessidade de investimento na formação profissional desses professores, e nós conseguimos captar e executar, e fomos a terceira turma no Brasil a integralizar o convênio, a fechar o convênio, né, e a efetivamente formar os índios e entregá-los à sociedade. No caso de Alagoas, a gente reuniu ao longo desses 200 anos de história um déficit muito ruim, muito negativo, né, no que diz respeito à formação, não é, as políticas públicas todas que ficaram muito a desejar nas aldeias indígenas. O resultado a gente vê hoje, os baixos indicadores de desenvolvimento humano, educacionais. Então, Alagoas ela possuía um déficit muito grande de formação, né? Antes do ProLINDE ser executado, Professores indígenas. Professores indígenas. Programa de licenciatura intercultural indígena, porque não era um curso de licenciatura, não foi um curso de licenciatura regular, normal. Foi um curso de licenciatura pensado como ponto de partida e de chegada à cultura indígena, né? Então, a sabedoria, os ancestrais, a história oral, os momentos de vivência nas aldeias, a interação com os caciques, que é quem cumpre essa parte da liderança política, que discute as políticas públicas com o Estado brasileiro, a sabedoria dos pajés, aquela parte da medicina, da saúde, as questões religiosas do que eles soltam, né? Porque a religião dos índios é uma coisa de fora muito íntima, uma coisa que eles vivem e mantém a tradição de quem não é índio não acompanha, né? A ritualística é uma coisa de fora muito íntimo, de fora fechado. E foi um curso, de fato, pensado com essas singularidades. A educação brasileira, ela, com essa onda multicultural que explodiu na década de 70, 80 até hoje, ela tenta exatamente encontrar a identidade cultural do povo brasileiro pela sua diversidade. É quando surge no Brasil essa coisa da lei das cotas, né, para negro, para índio, é quando surge essa discussão toda em torno do debate da mulher, a mulher no campo de trabalho, os desafios todos com essa questão de gênero também. A lei o Estatuto da Criança, o Estatuto do Idoso, ou seja, toda essa mudança que o povo brasileiro teve, tanto do ponto de vista da legislação, do avanço da legislação brasileira, da garantia de direitos a determinados segmentos históricos. Constitucionais, inclusive. Constitucionais, que ficaram acéfalos, então você tem uma explosão, e no governo Lula e Dilma é bem verdade que isso se popularizou e se difundiu com mais tranquilidade. Então, como a gente tinha um déficit muito grande nas nossas aldeias, quando a gente viu o edital do governo federal, do Ministério da Educação, através da SECADI, a Secretaria da Diversidade do MEC, a gente não titubeou, a gente respondeu de cara. E hoje o terceiro foi a terceira do país. Brasil, foi a terceira do Brasil, Gorete. O tamanho da alegria quando a gente viu que nós havíamos aprovado o edital, e que a gente iria dar uma intervenção direta na formação dos professores indígenas de Alagoas, foi da tristeza que a gente viu que somente a UNEAL, porque qualquer instituição pública universitária de Alagoas poderia ter respondido. Não é? Então isso reflete exatamente o longo percurso que o Brasil e que Alagoas ainda precisa percorrer do ponto de vista da garantia. Nós formamos 80, se as outras três... Indígenas, professores índios. Né? Porque os índios, uma coisa interessante, os índios brasileiros conquistaram, na forma da lei, através das diretrizes curriculares nacionais,
o direito de só poder dar aula a índio quem é índio. E em situações extremas, quando o povo, aquela civilização, reconhece um branco e dá essa autoridade para que ele também possa, fruto de uma cumplicidade histórica de pesquisa, de relação, porque tem muitos brancos que entram nas aldeias e que se tornam verdadeiros pares entre eles. Dada a cumplicidade que se constrói da coisa da pesquisa, da extensão, essa relação da universidade. E a defesa, né? E a defesa dos povos, né? Dos povos assim, indígenas. Então eles foram tão massificados, explorados ao longo da história, que quando alguém, de alguma forma, tenta, usando essa representatividade institucional, trazer algum tipo de política pública que eleve, que melhore a qualidade de vida das pessoas, essas pessoas, para eles, passam a ser vistas como pares, como pessoas de dentro e não pessoas de fora. Bem, qual é a realidade hoje das comunidades indígenas e a educação indígena propriamente dita sendo ministrada nas aldeias? A gente sabe que a descaracterização dos índios leva as pessoas preconceituosas a não reconhecerem a etnia. Isso é uma realidade em Alagoas? A educação pública em Alagoas, quando você pensa, ela é um desafio tremendo. Mesmo depois de todas as mudanças que nós tivemos, esse modelo de escola em tempo integral, que o governador tem implantado, essa luta toda de melhorar a educação, de elevar os nossos indicadores, de melhorar o IDEB, de entrar na rota do crescimento do país, né, de alguns estados do Brasil que têm avançado um pouco mais. Então ainda é muito desafiadora. Tivemos muitos avanços, mas ainda é muito desafiadora. Quando você pensa especificamente a educação escolar indígena, é mais desafiadora ainda, né? Primeiro que as escolas indígenas de Alagoas estão todas elas sob a égide do Estado. Não tem nenhuma ligada aos municípios. Então, quem faz a gestão da educação básica indígena em Alagoas é a Secretaria do Estado de Educação, né? Por opção do próprio movimento, dos próprios povos. Desde o início, né? Desde o início. Em outros estados do Brasil, isso varia. Fica hora sob a responsabilidade do Estado, hora sob a responsabilidade dos municípios. Em Alagoas, eles chegaram a um consenso e eles preferiram ficar sobre a égide, sobre a condução das políticas da Secretaria de Estado da Educação. Até porque recursos em nível municipal é bem mais difícil. Até que iria para o município do mesmo jeito, se a escola fosse alocada na instituição municipal. Mas a questão do Estado é porque há digamos assim, uma uniformidade nas políticas. Então, o que vai para Jeripancó, vai para Vassu, vai para Chocuru. O modelo de escola física, né, aquela escola tipo Oca, né, que traz a representatividade das casas antigas, as casas tradicionais dos índios, é o mesmo em todo o Estado. O mesmo ponto de internet que vai dentro das políticas vai para todos. Então, eu acredito que foi uma atitude acertada, né? Então, você tinha até a UNEAL formar os 80 primeiros índios uma realidade muito ruim do ponto de vista da qualificação desses professores, porque como eles só pode dar aula a eles quem é índio mesmo, então o Estado fez em determinados momentos da história aquele curso de formação, o antigo magistério, o antigo profissionalizante nível médio, né? Ofereceu uma formação daquelas aceleradas, né? E logo em seguida foi quando se democratizou esse acesso ao ensino superior, através da modalidade, inclusive da modalidade à distância. Então, alguns índios, por conta própria, buscou, perto de sua aldeia, perto de sua casa, uma universidade pública ou privada, presencial ou à distância, e garantiu essa formação, uma quantidade bem pequena. Quantos índios teria conhecimento Olha, nós somos dessa formação? O sistema indígena de Alagoas, a gente tem uma média hoje de 100 professores em todo o estado. Desses 100, você tem 80 que se formaram pela UNEAL, você tem outros que se formaram que buscaram por conta própria, né? Mas você tem uma demanda muito grande das áreas que não foram ofertadas pelo curso de licenciatura. Por exemplo? Nós ofertamos pedagogia, letras, história e ciências biológicas. Precisa ser ofertado matemática, química, física, geografia, artes. Como resolve essa lacuna com contratação de monitores, ou algo desse tipo? O estado de Alagoas precisa resolver um problema histórico, que é a regulamentação da profissão de professor indígena.
Outros estados já garantiram isso na forma da lei. As assembleias já votaram, os governadores já sancionaram. Mas tem que vir um projeto de origem governamental. Tem que vir. Nós estamos, no momento, discutindo, Fórum de Educação Escolar Indígena, a UNEAL, que é a universidade que historicamente tem se colocado à disposição desses povos para ajudar, para engrossar o cordão da luta. E você tem membros da Secretaria de Educação do Estado que estão se debruçando sobre, vendo as experiências de outros estados do Brasil, né, e como é que a gente adequaria essa realidade aqui em Alagoas, né, de forma que a gente precisa. Porque antes o Estado dizia que a impossibilidade de regulamentar a profissão de professores indígenas é porque não havia professores índios formados. Agora você já tem 80, né, que a UNEAL formou, e mais uns outros que buscaram por conta própria. Então, pelo menos dessas áreas ofertadas, já dá para o Estado regulamentar e fazer o concurso público para eles. Por quê? Porque como eles não são concursados, eles são contratados, né? Não tem uma política salarial como os outros professores do Estado têm, com plano de carreira, aquela coisa toda do teto nacional, né? Então, o Estado contrata essas pessoas. É um contrato específico para a educação contrato específico para a educação indígena, atendendo essa prerrogativa de que só pode dar aula índio quem é índio, se não for índio precisa ter a anuência do povo, né, escrito, dizendo que aquele sujeito está habilitado e autorizado a entrar numa escola indígena e, portanto, fazer acontecer o processo educativo. E de forma que isso traz problemas muito sérios, porque são pessoas que não têm a sua estabilidade. Eles estão hoje, pode não estar amanhã. Pode não estar amanhã, porque isso depende de política, depende de contrato, depende de seleção interna, né? Que é uma seleção que é feita entre eles mesmos. Quem não é índio não pode concorrer. Mas já tem uma meninada jovem aí que tem estudado, novos que tem quadros, buscado, né? E acho que o Estado precisa imediatamente resolver isso, porque é uma situação que vai melhorar muito o bem-estar da formação dos professores. Professor, como o senhor entende um avanço na educação indígena quando o governo federal já colocou o contingenciamento, já está em execução esse contingenciamento dos recursos para a educação por um período tão longo, 20 anos? Não, isso é um absurdo. Eu não sei como é que isso vai se sustentar, né? Porque a gente está no início desse ciclo, né, de contingenciamento, e a gente já vê problemas muito sérios já pipocando. Imagine quando tiver da metade desse contingenciamento para frente, porque você imagine os professores não terem aumento, você imagine os estados e municípios não poderem fazer concurso público para reparar esses quadros, você imagine os investimentos que precisam ser feitos na manutenção das escolas. Quando você para pensar nesse contingenciamento, você fica assim sem saber o que fazer. Porque as universidades que já têm uma organização mais avançada estamos vivendo um momento de terror. Imagina a educação básica. Nunca na história desse país vivemos momentos tão ruins no ensino superior do Brasil como estamos vivendo agora. A gente saiu da era FHC, que foram aqueles 8 anos de massacre, sem concurso público, sem nada, né? Com contratação de mão de obra contratada, precária, né, o chamado professor substituto. Você teve no governo Lula e Dilma uma explosão nos programas, uma expansão das universidades federais para os interiores, a gente dobrou a quantidade. A UNEAL de é um taxa. exemplo disso também. A UNEAL pertence ao estado de Alagoas, mas a gente pegou carona em várias linhas de financiamento e programas e projetos do governo Lula e Dilma, a exemplo do Ciências Sem Fronteira, o ProLindo, ProCampo, PIBID, LIF, várias ações que deram assim uma nova cara à instituição, né? Que a gente captou recursos, que a gente desenvolveu projetos, ações. Então a gente vive um momento de contingenciamento, um momento de regressão, um momento muito ruim, não é? Um momento de precarização das relações de trabalho, um momento de retomada de coisas que a gente imaginava que já havia sido superadas do ponto de vista do caminhar das universidades brasileiras. A gente tem números, quando você pensa o ensino superior do Brasil, assim, a realidade é muito desafiadora. Nós temos 8 mil estudantes, esse é o raio-x de hoje. 8 mil estudantes universitários, 8 milhões de estudantes universitários, 6 milhões na iniciativa privada, nas faculdades, nos centros universitários e nas universidades privadas, 2 milhões nas universidades públicas, dos 3 sistemas, municipal, estadual e federal.
Desses 2 milhões que estão no público, 1.200.000 estão nas universidades federais e 800.000 estão nas universidades estaduais e municipais. Sobre essa correlação, professor Jairo, a gente vai deixar para o próximo bloco para falar também sobre a posição do governo de investir na universidade, na faculdade particular, quando poderia estar investindo na universidade pública. Isso. Voltamos em 1 minuto. Até já. O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é não morrer de frio. Eu agradeço todo mundo que está doando os cobertores por causa do frio, né? Para esquentar meus filhos, principalmente, né? Quando a LBV chamar, diga sim. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o professor Jairo Campos, ele que é reitor da Universidade Estadual de Alagoas, a UNEAL. Professor, falávamos no final do bloco anterior, justamente sobre o senhor dando os dados aqui de como estão distribuídos os jovens alunos das universidades, 8 milhões no país, dos quais 10 mil estão... 6 milhões estão nas universidades particulares, é isso. Só que o financiamento, grande maioria de bolsas ou os programas do governo federal que viabilizam esses alunos a estarem na faculdade privada e sendo financiado pelo Estado. Não é uma ordem equivocada que faz o governo federal, o Ministério da Educação, quando poderia estar investindo esses recursos na faculdade pública ou na universidade federal? Olha, as universidades federais no governo Lula e Dilma receberam o REUNE, que foi uma gama de recursos considerável que viabilizou a expansão das universidades federais para o interior do país. Então, as universidades federais ficaram muito bem alocadas financeiramente e essa expansão foi garantida exatamente por esse programa. As universidades privadas receberam, já havia o FIES, que é uma política bem antiga no Brasil, né? E no governo Lula e Dilma foi criado o ProUni, o Programa Universidade para Todos, que foi exatamente com o propósito de democratizar o acesso do ensino superior às camadas populares na iniciativa privada. Então, quando você pensa o formato do ensino superior do Brasil, hoje possuindo 6 milhões de estudantes, a metade disso aí é pago pelo povo brasileiro através do FIES, através do ProUni. Então, você tem, na verdade... É uma crítica que eu fiz ao governo do PT. Você tem uma grande injeção de recursos públicos alocados na rede privada de ensino superior. Então, por exemplo, o sistema estadual e municipal, que estão sobre a égide dos estados brasileiros e de alguns municípios do Brasil, que são universidades públicas e que ajudam a elevar esse processo de democratização do acesso, não teve nenhum tipo de política do governo federal e desse reconhecimento do espaço público. A nossa reflexão que a gente tinha feito no nosso sistema, a gente tem a Associação Brasileira de Reitores de Universidades Municipais e Estaduais, era de que pelo menos a metade dos recursos que foram e que continuam indo para a iniciativa privada para garantir que o pobre estude lá, que pelo menos a metade dele fosse feita uma espécie de REUNE para nós. Por quê? Porque o investimento que é feito, se fosse criado uma modalidade de REUNE para os municipais e as estaduais, era um investimento a médio e longo prazo. O ProUni e o FIES, o menino terminou de formar, o dinheiro está no bolso do patrão, do empresário, da universidade privada. Aliás, foi um ramo que cresceu muito no Brasil nos últimos anos.
porque o povo brasileiro tem tomado cada vez mais consciência de que precisa garantir sua formação superior. As universidades públicas não dão conta dessas demandas. E as pessoas foram para onde? Foram para a iniciativa privada, quem pode pagar. Que oferece cursos noturnos também, ou Noturnos, à à distância, com o perfil do aluno do trabalhador e que cumpre uma tarefa. Embora eu defenda a universidade pública, mas eu não sou idiota de deixar de compreender que a universidade privada no Brasil cumpre uma tarefa muito importante do ponto de vista da democratização do acesso. Mas a minha defesa mesmo é com a universidade pública. Eu acho que a universidade pública, Gorete, ela é a responsável por 90% da produção intelectual do Brasil. Está nas nossas mãos. Tanto que é a academia. Quando o Brasil vai ranquear e fica na 13ª posição do mundo em produção de ciência, 90% dessa produção está nas mãos das universidades públicas brasileiras. Quem faz pesquisa no Brasil são as universidades públicas brasileiras. Então, no momento em que você tem o jogo perverso que está agora, a UERJ sendo fechada, por exemplo, as estaduais paranaenses passando momentos muito ruins, a estadual do Rio Grande do Norte vivendo um momento muito crítico, a estadual da Paraíba vivendo também um momento de regressão. Quando você vê os governos, no geral, olhando para as suas universidades e dizendo que a responsabilidade do poder público estadual é de manter a educação básica e não o ensino superior, você tem, na minha avaliação, um posicionamento muito rasteiro, né? Na medida em que você tem uma necessidade muito grande de democratizar o acesso. Óbvio que tiveram universidades estaduais brasileiras que cresceram muito, a exemplo da USP, a Unicamp, a Unesp, por exemplo, que são ranqueadas como as melhores do mundo, né? Está entre os leques das melhores universidades do mundo, são estaduais, não são federais. Elas cresceram, segundo o que se coloca, de uma forma muito grande, a ponto do Estado de São Paulo e do Estado do Rio de Janeiro, exemplo da UERJ, dizer que não tem como manter. Em Alagoas, quando você pensa a relação custo-benefício do que as universidades, as duas, a UNEAL e a Uncisal, recebem, e para o retorno que elas dão, do ponto de vista, à sociedade, do ponto de vista da formação de superior, de profissionais, sobretudo da UNEAL, de quadros no interior do Estado, é uma relação, assim, custo-benefício extraordinária, porque nós não estamos ranqueados na posição de uma USP Unicamp, mas nós também não somos mais aquele patinho feio que éramos em 1910. Em 2010, por exemplo, quando eu assumi a reitoria. Né? Hoje a UNEAL... A credibilidade que foi construída. Exatamente, ela está numa posição intermediária. Ela nem é uma universidade muito fraquinha e também não é uma universidade muito forte. Ela é uma universidade que tem tido, por parte do nosso mantenedor, o governo Renan Filho, um olhar sensível para algumas questões. A gente tem avançado em várias demandas, acabamos de fazer concurso público, acabamos de implantar nossa dedicação exclusiva, e acabamos de ter, na forma da lei, uma mudança no nosso PCC que garante as nossas ascensão por tempo de serviço, que nós não tínhamos. Os nossos servidores também tiveram melhoria de salário. A gente elevou o nosso indicador geral de curso para 3, considerado satisfatório, igual ao da Universidade Federal. A gente tem botado a mão nessas políticas de negro, de índio, de campo, tão importantes em Alagoas, exatamente para que a gente possa ter, por parte da sociedade, esse sentimento de pertença, de que a UNEAL é importante, de que a UNEAL é útil, de que a UNEAL cumpre esse papel, né, no sentido de levar e de democratizar o acesso público e gratuito de nossas ações, sobretudo para esses povos tradicionais que historicamente se foram alocados, alijados do processo educacional, e foram colocados à margem, né? Estão na periferia, sempre estiveram na periferia, e a gente tem o maior orgulho de dizer que a gente traz para dentro quem esteve fora. Por muito tempo, né? Durante muito tempo. E quando a gente chega do Canadá, depois daquela injeção de ânimo, onde a gente foi apresentar a nossa experiência pioneira em Alagoas, de formar a primeira turma de professores indígenas em 200 anos, a gente se encheu de energia. Nós estávamos esperando que o governo federal abrisse o financiamento para a continuação da política, porque o primeiro foi pago pelo governo federal.
os índios eram transportados das aldeias, eram alimentados, eram hospedados a merenda no hotel, específica, da sexta né? para o sábado, com material escolar, com material didático. O programa cobria tudo, uma coisa maravilhosa, né? Geração de emprego, de oportunidades no interior, porque o hotel que foi licitado, quer dizer, isso gera oportunidades e renda no interior do estado. Então, um programa assim, de um impacto extraordinário. Então, nós estamos, no momento, eu e os técnicos que me ajudaram na gestão desse convênio, desse programa, concebendo um novo programa, não mais com dinheiro do governo federal. Eu estou numa articulação com o Palácio, com o governador Renan Filho, para tirar esse dinheiro pelo Fundo de Combate à Pobreza, que o FECOEP. O FECOEP, que eu não acredito que o Conselho do FECOEP vá dizer não a uma ação tão importante como essa. Eu vou estar pedindo 1,5 milhão por ano, durante os 4 anos, para formar mais 100 professores indígenas de todas as etnias. Nós estamos fazendo esse trabalho, visitando todas as comunidades indígenas do estado. Se foi possível para a construção de um hospital, não vejo nenhuma dificuldade. Sim, vai sim. É um recurso interessante que todo alagoano paga da dentro taxa... Dentro do mesmo entendimento. Exatamente. Não é? É descontado, Gorete, da taxa de luz da gente, né? Então esse fundo é exatamente... A taxa de iluminação pública. Esse recurso é exatamente para combater situações de pobreza extrema da sociedade alagoana. E os nossos povos indígenas, a gente sabe como é que eles vivem. As condições. Né? Então a gente está botando no papel, com a mesma per capita do dinheiro do governo federal, naquela mesma proporção, a gente já tem a expertise, porque a gente lidou com esse convênio, o que seria para transporte, para hotel, para alimentação. E vamos pedir isso ao FECOEP, acredito que vai ser aprovado, porque tanto a UNEAL desenvolveu essa expertise, como as aldeias estão esperando. Então veja, nessas visitas que a gente está fazendo em loco, todas as etnias do estado, a expectativa é extraordinária. Imagina a turma jovem que já terminou o ensino médio, que está desempregada, que não tem o que fazer, que está... As dificuldades que esse povo vive é uma coisa tremenda, Goreto. A taxa de suicídio dos povos indígenas no Brasil é muito grande, exatamente em função dessa ociosidade. Então, assim, eu acho frustração, não é? Da frustração, das dificuldades todas acumuladas ao longo da história, né? Então, não é fácil. Então, nós estamos, no momento, exatamente fazendo essa peregrinação, ouvindo todos os povos, quais os cursos prioritários. Que papel o senhor acredita que cabe ao Estado nesse cenário? O Estado, ele precisa ser um indutor das políticas. É o que nós estamos fazendo pela UNEAL, a UNEAL do Estado. Né? Está colaborando nesse sentido. Exatamente. O que precisamos fazer é haver Existem várias políticas, Goreto, na estrutura do Estado e do governo federal, que se voltam aos povos indígenas do país inteiro, mas no nosso caso o que interessa são os nossos aqui de Alagoas. Agora, há uma falta de uma unidade dessas políticas. São ações isoladas, que se batem entre si, em algum momento, em alguma situação, mas elas não são orquestradas, elas não são pensadas em conjunto. Quem deveria reger essa batuta? Você tem em Alagoas a FUNAI, que representa os índios de Alagoas e os de Sergipe, os Chocós. Fica aqui em Alagoas porque a gente tem uma proporção de índio muito maior. Nós temos quase 10 etnias, o Sergipe tem uma só um povo, né? Então é aqui, então a FUNAI ela cumpre esse papel a partir dessa regional e o governo do estado também cumpre outro papel na medida em que também tem seus órgãos que lidam com o índio, tanto na parte da saúde, da assistência social, da educação. Então deveria haver, na minha opinião, uma sintonia, um diálogo mais efetivo, interinstitucional, em que envolvesse os diversos setores do governo federal, do governo do estado. Eu acho que se houvesse essa interação, essa sintonia, as políticas seriam melhor aproveitadas, seriam melhor... funcionariam melhor, né? E caminhariam também para a autonomia dos povos através da profissionalização, né? Sim. Que isso é uma meta, né? Manter os povos em sintonia com esse desejo de autonomia, né? Eu saio da reitoria próximo ano, em abril, embora meu mandato se conclua em outubro, mas eu possivelmente estaria antecipando a minha saída porque... provavelmente eu irei concorrer a alguma coisa pelo PCdoB. O senhor é pré-candidato hoje? Há uma discussão de que eu integralizar esses dois reitorados à frente da UNEAL e depois de tanta luta, tanto trabalho, depois de tanta... da UNEAL hoje está respirando momentos relativamente bons em relação a outras dificuldades que a gente vivenciou.
A comunidade, em grande medida, reconhece isso, assim, em função do meu protagonismo. Eu sempre costumo dizer que ninguém faz nada sozinho. A gente só faz alguma coisa quando a gente consegue contaminar o outro daquilo. Mas, de fato, eu, sem falsa modéstia, eu tenho um espírito de trabalho, um espírito de responsabilidade social. A minha origem de filho de agricultor, né, ela me credencia nesses espaços por onde eu tenho passado, do ponto de vista da gestão pública, a colocar a serviço as ações das instituições por onde eu passei, das pessoas, sobretudo das pessoas mais pobres, né? Eu tenho clareza de que é a única forma do filho do pobre ocupar o seu espaço e ser respeitado, é através do saber, através do conhecimento. Eu sou um exemplo claro disso, eu me coloco o tempo inteiro como exemplo disso para os meus alunos, e acho que é possível a gente Os ventos sopram a favor. Olha, eu sou muito otimista. Eu acho que eu gosto sempre de pensar positivo. Eu acredito no que faço, sabe? É um termômetro que a sociedade é que vai dizer, porque cargo público, quem determina é o povo, né? O povo de Alagoas. Então, a gente reuniu historicamente muitas representações boas, mas tivemos muitas representações ruins. E nesse momento de crise política do Brasil, o povo brasileiro tem feito uma profunda reflexão sobre tudo isso. Então eu acho que pessoas com as minhas singularidades, elas reúnem nesse momento atributos interessantes como uma opção concreta, né? Para que as pessoas possam fazer uma reflexão e, quem sabe, não sei. Boa sorte, professor. Muito obrigado. Mas nós vamos chamar agora o nosso último intervalo. Em 1 minuto, o Frente a Frente está de volta. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Quando aquele seu amigo namorador teve a primeira filha, você falou que ele passou de consumidor a fornecedor? Já aproveitou ônibus lotado para se aproveitar da passageira? Já falou, prendam suas cabras que meu bode tá solto? Pode parar. Isso incentiva o machismo e a violência sexual. A gente só muda a cultura do estupro mudando o nosso modo de ver o mundo. Machismo. Já passou da hora. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o professor Jairo Campos, ele que é reitor da Universidade Estadual de Alagoas, a UNEAL. Professor, falemos agora sobre a estrutura da UNEAL, já que já há um anúncio já está no processo de finalização, um novo campus lá em União dos Palmares. Antes, qual era a realidade que se tinha e hoje, o que é que se coloca para os alunos e para a classe dos professores? Olha, um dos problemas sérios da UNEAL é a parte estrutural. Como a gente reuniu muitas dificuldades ao longo dos quase 50 anos que a universidade existe, a nossa infraestrutura realmente ficou assim a desejar, e é a desejar ainda hoje. E a gente nem continua recebendo poucos recursos, a verdade é essa. A gente tem avançado muito na relação com o governador Renan Filho, mas ainda não temos o modelo que precisava botar a UNEAL no seu devido lugar, para que ela pudesse corresponder muito mais, de forma muito mais acelerada aos anseios da sociedade alagoana, que nos mantém com seus impostos. O Campo de Arapiraca possui sua sede própria, lá no Alto do Cruzeiro, aquela estrutura ali no centro da cidade, que também funciona a reitoria, dividindo espaço com a Escola Costa Rego. Há uma doação de um terreno no Lago da Perucaba para que a UNEAL seja construída lá, a gente está com esse projeto em curso, mas é um volume de recurso alto, porque é o maior campus da instituição, né? Então é uma luta que precisa ser percorrida pela instituição. O Campus 2 de Santana do Ipanema tem uma boa infraestrutura, construída por GB. Ele era de lá e é de lá de Santana e fez na época uma estrutura muito boa, uma estrutura física. Tem um curso de tecnia no meio de uma fazenda, um curso bem estruturado, um campus bem estruturado. O campus de Palmeira dos Índios também recém-construído, tem pouco mais de 10 anos.
precisa ser expandida, mas é uma estrutura que dá para acolher o atendimento da universidade lá. É o segundo maior campus da instituição, de Palmeira. Você tem o Campus 4 em São Miguel dos Campos, com a estrutura própria, o antigo CSU, aquele projeto do governo federal. Foi restaurado na época pelo prefeito, pelo seu Nivaldo Jatobá, e foi doada. Na verdade já era do Estado, ele restaurou e, digamos assim, deu um presente para criar a Universidade Estadual de Alagoas lá em São Miguel. Então funciona lá, uma estrutura, passou também por uma estrutura recente de melhorias na estrutura do prédio. O campus 5 de União dos Palmares era o único que não tinha assim um lugar para ficar. É uma região muito pobre, é uma região que não possui nenhuma universidade pública, a única que possui é a UNEAL. É uma cidade que historicamente teve péssimas representações, assim, a gente não consegue identificar naquela cidade alguém que brigue com o Estado e com a União para levar políticas e financiamentos para ações e projetos. Uma cidade que mata muita gente, com indicadores de violência muito grandes, uma cidade que ainda não se apropriou da história de Zumbi como elemento de geração de emprego, de oportunidade de desenvolvimento. Isso, não é, professor? Incrivelmente. A Bahia, é uma contradição, a Bahia sacou isso e ganha muito dinheiro pela cultura dos negros, pela cultura do orixá, pela aquela baianidade latente, aquela negritude latente. E União é a cidade negra por excelência e não se apropriou disso. Então, é o meu campus de origem, né? Eu sou de lá, terminada a minha contribuição eu volto para lá para dar aula, fazer minhas pesquisas e seguir o curso da minha trajetória. Então não tinha sede própria, funcionava num espaço locado, né? Então estamos entregando até 30 de janeiro, ainda em agenda a ser definida com a agenda do governador, para entregarmos à região dos quilombos, dos Palmares, uma estrutura nova, construída da base até em cima, um investimento de 15 milhões de reais, com mobiliário, auditório com 350 pessoas, segundo pavimento, toda dentro das regras de acessibilidade, elevador para o segundo compartimento. É uma marca da sua gestão, né? Sem dúvida, é uma marca. É coisa para o alagoano olhar e dizer assim, porra, que coisa chique, que coisa bonita, né? Professor, realmente bonita, chique e necessária, né? E necessária, né? Até as privadas de Alagoas não têm aquela estrutura, né? E eu vou integralizar próximo ano em fevereiro. 15 anos de Alagoas, 15 anos para materializar aquele sonho. Da doação do terreno, o projeto arquitetônico, a captação do recurso, a licença ambiental, as licitações, as licenças. Professor, a previsão de inauguração, então? Até 30 de janeiro. Eu começo 2018 lá, é uma promessa que eu tenho feito, a obra já está no fim, a mobília já está sendo montada. E dentro tem um museu para mostrar os artefatos da cultura do Muquem, a comunidade remanescente de Quilombo de lá, Dona Irineia, os artistas, né, das peças utilitárias, um lugar climatizado, com luz própria, com curadoria, com museologia. Isso vai dar um salto de qualidade na concepção da educação e da pesquisa, né, professor? Sim, é uma coisa linda, uma coisa assim para alagoano realmente se orgulhar, né, e ver uma obra tão bonita, tão importante, que vai levantar tão bem a autoestima das pessoas daquela região. Ampliamos o curso de pedagogia, que é uma necessidade muito grande lá da região, de formar professores. Lá ainda tem aquela aquela escola Rocha Cavalcante, formando professores de nível médio. Então isso reflete exatamente a necessidade de formação superior de pedagogos, né? Para dar continuidade. Para dar continuidade, para ensinar. A Alagoas gosta muito de direito. Traga direito. Como é que a gente vai levar um curso de direito para a União se você não tem um pedagogo para ensinar o menino a ler nas escolas? Seria um contrassenso, vamos ensinar o menino a ler, vamos começar a base e depois a gente pensa na oferta. Professor, saindo da Zona da Mata e nos dirigindo ao Sertão, a Casa do Estudante do Sertão também vai ser está pronta. Em que município? Santana do Ipanema, no Campus 2. O Campus de Santana do Ipanema reúne, pelo curso de zootecnia, muitos alagoanos que se deslocam do estado inteiro e vão para o Sertão para estudar, e recebe muita gente da Bahia e de Pernambuco. Então, é um campus que precisava de um investimento de uma residência universitária. A gente captou o dinheiro com o governador Renan Filho, executamos os projetos, licitamos,
E essa já está pronta, já daria para inaugurar esse ano. Eu estou ainda agendando com o governador Renan Filho para a gente ver se a gente faz até 30 de dezembro ou até 30 de janeiro, quando a gente for recomeçar o semestre 2018.1. Professor, como a gente pode analisar a elaboração de projetos de pós-graduação lato sensu para a UNEAL? A gente acabou de fazer uma grande frente institucional. Estamos ofertando em 2018.1 18 programas de pós-graduação lato sensu gratuitos nos 6 campos da instituição. É uma lacuna que a gente devia, né? É um hiato que a gente precisava preencher. Muitos dos nossos estudantes egressos, para fazer uma pós-graduação lato sensu, precisa pagar uma fortuna nessas universidades privadas à distância. A gente montou esse projetão agora. Em 2018.1 a gente vai estar ofertando. Vamos fazer uma grande aula inaugural em todos os campi. Os campi maiores, naturalmente, ofertam maiores custos, porque tem maior quantidade de professores. Os menores terminaram ofertando 1 ou 2 propostas. E temos o nosso mestrado já em funcionamento. Acabamos de selecionar a 3ª turma, lá em Arapiraca, em Dinâmicas Territoriais e Cultura. E teremos mais 3 projetos submetidos a CAPES. Um em Letras, um em Zootecnia no Sertão. O de Letras, se for aprovado, funcionará em União dos Palmares. Lá tem um curso de Letras muito forte e a estrutura do campus também já vai ajudar para esse processo de aprovação. Um na área de Ciências Biológicas em parceria com o Instituto Federal, com a metade do quadro dos nossos professores da UNEAL, a outra metade do Instituto Federal. E, enfim, Alagoas precisa aumentar a sua oferta de pós-graduação. Alagoas só possui 3 programas de pós-graduação e mestrado no interior. É muito pouco para a realidade de um estado como esse, e para a demanda que se coloca. Professor, como o senhor tocou aqui no assunto da reformulação, das mudanças na resolução para dedicação exclusiva na UNEAL, como foi a recepção dos docentes para essa mudança? Olha, a dedicação exclusiva é o que há de mais arrojado nos grandes centros universitários do país. Todas as grandes universidades brasileiras, para que se tornassem grandes, para que se tivessem seus professores dedicados na dimensão do ensino, da pesquisa e da extensão, tiveram a garantia da dedicação exclusiva. A gente conseguiu isso pela primeira vez agora com o governador Renan Filho. Nós implantamos, em janeiro desse ano, 20 professores, fruto de um edital interno, com perspectiva de todas as nossas dimensões de gestão, de ensino, de pesquisa, de pós-graduação, de publicação, de orientação acadêmica, né? Um barema lá que os professores são ranqueados, pelo menos aqueles que têm interesse, porque tem aqueles que têm outros vínculos, não querem, né? E eles foram ouvidos, né? Foram ouvidos. Esse instrumento foi construído por nós, de forma colegiada, aprovada pelo Conselho Universitário. Estamos, no momento, fazendo uma revisão disso, porque o ano passado a comunidade identificou algumas situações, problemas nesse barema que regulamentou esse acesso. Estaremos agora, nos próximos dias, soltando um novo edital para selecionar mais 20, porque o acordado que a gente fez com o governador foi de ser 20 em 2017, 20 em 2018, 20 em 2019 e 30 em 2020. Então, até lá, nós teremos um texto do nosso quadro com dedicação exclusiva, ou seja, com professores que vão 2 horários de segunda a sexta na universidade, ensino, pesquisa, extensão, orientação acadêmica, congresso, escrita acadêmica, quer dizer, a vivência da academia. E quanto aos processos administrativo-disciplinares, como a UNEAL tem trabalhado essas demandas? Os nossos processos disciplinares, eles são encaminhados, todos eles, para a Comissão Disciplinar da Secretaria de Gestão Pública. A CEPLAG. A CEPLAG. A CEPLAG é o órgão que congrega todos os servidores públicos do Estado e tem uma estrutura muito bem montada, equipada e qualificada para isso. Então, cada situação dessa que aparece, a gente instrui, né, com todos os documentos que o caso requer, e manda para lá, e lá eles fazem toda a apuração, toda a cariação e... Pois bem. Professor, para a gente encerrar, algumas considerações acerca das perspectivas da UNEAL dentro dessa realidade que nós vivemos no ensino e na educação brasileira. Eu quero dizer a Alagoas que, paradoxalmente, no momento em que o ensino superior estadual brasileiro vive momentos muito ruins e o federal vive momentos muito ruins, na articulação política que a gente conseguiu construir com o governador Renan Filho, fruto do levante dos nossos indicadores,
do arregaçar as mangas para o trabalho. Essa visão social junta índio, junta negro, junta os que mais precisam. Essa moralização dos atos e posturas do gestor, né? Eu estou em 2 mandatos, ninguém nunca viu meu nome em nenhum tipo de falcatrua, de postura que colocasse em xeque a minha idoneidade. Eu acho que isso traz para a União esse capital político e o Estado vem começando a entender que é preciso investir, porque investindo na gente vai estar investindo no pobre, no interior, que é onde, queiramos ou não, reuniu as maiores mazelas de discrepância ao acesso ao saber. Então é isso que a universidade se propõe e acho que a gente, no futuro próximo, vai estar ocupando espaços. Se ela continuar no próximo gestão, com o ritmo de crescimento que ela teve nesses últimos anos, ela vai explodir, eu não tenho dúvida disso. Pois bem, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui conosco e boa sorte, professor. Muito obrigado, Gorete. Obrigada ao senhor. Obrigada a você também e até o nosso próximo encontro.